Queridos, vamos ler a nossa Bíblia no versículo 15 do capítulo 10 de João. Abre aí sua Bíblia no capítulo 10 do Evangelho de Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no versículo 15. A gente vai continuar aí ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa estar revelando aos nossos corações os mistérios de Deus. Versículo 15 diz assim: assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Não é? Jesus, ele está adicionando uma explicação ao que ele falou antes. E ele falou antes o que? Eu sou o bom pastor, conheço as ovelhas, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Isso que Jesus falou acerca do seu cuidado, do seu conhecimento, o conhecimento que ele tem a respeito das nossas vidas, não é? Esse conhecimento que ele tem das nossas vidas, que foi o assunto que nós exploramos ontem, que é um conhecimento de perto, de que nada acontece sem que o pastor Jesus Cristo, nada acontece com a nossa alma sem que o pastor Jesus Cristo saiba. E de que nós não devemos dar nenhum espaço para a incredulidade. Nenhum espaço para a incredulidade, porque nada, nenhum fio de cabelo cai das nossas cabeças sem que Deus tenha permitido e sem que o nosso Senhor saiba. Deus cuida da sua igreja. Meus irmãos, nós somos um povo escolhido por Deus. Nós somos um povo guardado por Deus. Eu e você, nós fomos escolhidos e nós somos guardados por Deus. Isso é especial. Isso é especial. Nós estamos aqui na reunião mais especial do mundo. Nós estamos aqui na reunião mais especial do mundo, porque o que Jesus está falando aqui é que Ele conhece cada um de nós. A palavra de Deus diz que o humilde Deus conhece de perto, mas o soberbo de longe, né? Nós somos um povo que Deus, pela sua imensa bondade, decidiu nos conhecer de perto. Quem não está na presença de Deus, Deus conhece de longe. De longe. De longe. Acontece as coisas com as pessoas que não estão na presença de Deus, e acontece. A torto e a rodo. Mas Deus trata a sua igreja de uma maneira especial. Deus trata a sua igreja de uma maneira especial. E a adição do versículo 15 é exatamente isso. Ele fala como que é essa maneira especial. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Jesus conhece a mim e a você, assim como Deus conhece o Filho conhece o Pai. É isso que ele está falando aqui. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Meus irmãos, eu acho que o maior mistério da história, o maior mistério da Bíblia, né, está aqui, né? Essa é o que a teologia trata da união mística do crente com Cristo. É místico, porque não dá para explicar. É místico. Como é que eu vou explicar para você aqui agora que eu estou aqui, você está me vendo, eu sou carne e osso, pecador, Tiago, mas que ao mesmo tempo eu tenho uma conexão celestial, pura, santa, e que eu estou no céu nesse mesmo momento? Como é que você me explica isso? A união mística com Cristo. Isso está acontecendo agora. Eu estou aqui com você está me vendo aqui, eu sou de carne e osso, sofro as mesmas coisas que você, sou pecador igual a você. Só que nesse mesmo momento, eu estou assentado do lado de Cristo na glória, eu desfruto das bênçãos do Pai, eu tenho todo o crédito da morte de Cristo na cruz do Calvário, eu estou sentado na presença de Deus nesse exato momento, é o que a Bíblia diz. Isso acontece comigo, isso acontece com você. A união mística do crente com Jesus. E é por isso, meus irmãos, que é tão maravilhoso, é tão incrível. E a mesma coisa Jesus ele estava falando, né? Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Gente, esse verbo conhecer aqui, que foi usado na palavra de Deus, não é um conhecer de, eu conheço ele. É intimidade.
Esse verbo conhecer aqui é intimidade. Eu conheço a ovelha assim como o meu Pai me conhece. Jesus está falando, é intimidade. Jesus está falando que Ele conhece a ovelha de ter intimidade, de chamar pelo nome, de sair, chamar e fazer tudo junto, de intimidade, assim como a gente tem intimidade com o esposo, com a esposa, com amigo, intimidade. Quando Ele fala que Jesus nos conhece assim como o Pai conhece o Filho, é isso, é de intimidade. A ligação de Deus com Jesus era íntima. Nada acontecia sem a concordância plena. Nada acontecia sem que houvesse uma união perfeita. Uma união perfeita. E é para esse relacionamento que Jesus nos chama, irmão. Glória a Deus. É para esse relacionamento que Jesus nos chama. Uma comunhão perfeita. Uma comunhão perfeita. A união do Pai com o Filho é perfeita. A nossa união com Cristo é perfeita. Jesus nos chama para uma comunhão perfeita. E é por isso que a gente pode orar 24 horas por dia. Nunca cessa a oração. Nunca cessa a comunhão. Nunca cessa a alegria. Nunca cessa a força que vem de Deus para as nossas vidas. Porque Jesus está ligado conosco. Jesus está ligado conosco. Nós estamos ligados com Cristo, 100% ligados com Cristo. E é por isso que ele diz no final do versículo 15, a parte B: eu dou a minha vida e dou a minha vida pelas ovelhas. Nós estamos ligados com Deus por meio da morte de Jesus. Nós estamos ligados com Deus por meio da morte de Jesus. Quando Jesus ele adiciona, né? Ele fala, né? Vocês estão ligados comigo assim como eu estou ligado com o Pai. E eu dou a minha vida por vocês. Meus irmãos, nós já não estamos vivendo mais. Eu não vivo mais. Você não vive mais. É Cristo. Glória a Deus. Wagner não vive mais, é Cristo. É Cristo. Nós lemos aqui, já não sou eu que vivo em mim. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Já não sou mais eu mais. Um grande missionário de Deus chamado George Miller, ele, vou terminar com essa mensagem poderosíssima, né? Esse homem cuidou você pode imaginar, de mais de 10 mil crianças órfãs, só pelo ministério da oração. Ele nunca pedia dinheiro. Ele cuidou de 10 mil crianças órfãos. Tem alguém aí preocupado com os filhos em casa? Aí 2? Esse homem cuidava de 10 mil crianças órfãs, sem pedir um tostão, somente pelo ministério da oração. Ele dizia assim, que quando chegavam as dificuldades, dizia que ele se retirava para orar, e Deus respondia, e falava assim, nossa, Deus respondeu. Ele falava, para mim isso não é surpresa, é assim, Deus responde a minha oração. Eita glória! Era assim. Deus dizia aqui, quando surgiam os problemas, George Miller ia orar, os problemas eram resolvidos, todo mundo falava, George Miller foi resolvido. Ele foi resolvido. E eu não estou surpreso com isso. Deus responde a minha oração. Deus, amém. E você pode ter essa fé, meu irmão. Amém, amém. Você pode ter essa fé. Você pode ter essa fé. É difícil ter essa fé. É difícil, mas você pode ter essa fé. E no final da vida do George Miller, quando ele estava dos 70 anos para frente, ele queria viver, olha o desejo do homem, ele queria viver, naquela época ninguém chegava nessa idade, gente, o máximo era 60 anos, ele morou na Inglaterra numa época de muita dificuldade, tinha muita orfandade, era um tempo difícil para as pessoas que viviam lá. E ele chegou com 70 anos, o desejo dele era bom, ele falou, Deus, eu quero viver numa casinha, o resto da minha vida orando a Deus. Contato com Deus. Esse era o desejo dele.
E aí chegou, ele começou a orar por isso. Ele terminou o ministério dele e começou a orar por isso. Deus, eu gostaria que a minha aposentadoria fosse assim. Aí um dia chegou um homem na casa dele e falou assim: eu não sei se você está orando pela sua aposentadoria ou não, e você está pensando que a sua aposentadoria vai ser aqui nessa casa orando pro resto da sua vida, mas não é isso que Deus quer para a sua vida, não. Deus quer que você pregue o evangelho aos 4 cantos dessa terra. Mas eu com 70 anos, já pro fim da vida? É isso que Deus quer para a tua vida. Amém. Se Deus assim quiser, então Ele vai confirmar. Ele orou e assim Deus confirmou. Esse homem, ele pregou o evangelho mais de 16 anos. Ele terminou essa obra de pregar o evangelho pelo mundo aos 91. Ele pregou para mais de 3 milhões de pessoas, andando, a cavalo, que não tinha carro naquela época, não tinha avião. Andando a cavalo, ele foi fazendo a obra, meus irmãos. E quando chegou no final da vida dele, perguntaram para ele, né? Um repórter foi perguntar, cristão foi perguntar para ele: George Miller, você é um ícone da nossa época, né? Qual que é o teu segredo, né? E o segredo, ele já velhinho, né? Ele já estava aposentado, sim, né? Já estava bem velhinho. Ele demorou um tempo para responder, mas o segredo de George Miller é que George Miller não existe mais. E George Miller já não existe mais há muito tempo. Esse é o segredo de George Miller. Acho que ele olhou para ele mesmo e pensou assim: eu já não vivo mais faz muito tempo. Essa foi a resposta dele. Glória a Deus. A primeira missão da igreja, meus irmãos, não é orar. A primeira missão da igreja não é nem adorar. A primeira missão da igreja é morrer. Glória a Deus. É morrer. Glória a Deus. É morrer. Assim como Jesus falou, né? Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Esse exemplo que Jesus deixou para nós, para que a gente tenha uma vida plena. Cada um de nós possa dizer, como o apóstolo Paulo: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém.